E aí, pessoal, beleza? Olha só, esses exercícios que eu vou resolver agora são aqueles que eu já resolvi em sala de aula. Eu resolvi fazer uma gravação deles para que na hora que vocês forem estudar aí para a prova, vocês tenham a gravação deles, beleza? Vamos lá? Bom, o primeiro exercício está dizendo, né? Uma nave espacial de massa igual a 3.000 quilos está em repouso em um local no espaço. Os propulsores são então ligados, exercendo uma força constante, e a nave atinge uma velocidade de 1.800 km por hora, em 40 segundos. Calcule a força exercida pelos propulsores nessa aceleração. Então vamos lá. O que o exercício pediu para achar? Sempre começando pela pergunta. O que o exercício pediu para achar? Ele pediu para achar o valor da força. Como que eu acho força, massa e aceleração? O exercício me deu a massa, mas olha, se você ler o exercício, ele não nos deu a aceleração. O que eu vou ter que fazer? Calcular. Vamos anotar as informações então, para eu saber como é que eu vou fazer para calcular essa aceleração. A massa é 3.000 quilos. Se a nave está em repouso, significa que a velocidade inicial é 0. Ela atinge a velocidade de 1.800 km por hora. E ela faz isso num intervalo de tempo de 40 segundos. Ok, eu preciso de achar o valor da aceleração. Como é que eu vou fazer para achar a aceleração? Volta lá na matéria de cinemática. V igual a V0 mais AT. A velocidade final, eu vou poder colocar 1.800 aqui? Não. Tem que passar para metros por segundo. Então, você pega o 1.800 e divide por 3,6, ok? Que dá 500 metros por segundo. E aí, substitui aqui. 500 é igual à velocidade inicial, que é 0, o valor da aceleração, que eu quero achar, e o tempo, que é 40. Vai ficar 500, que é igual a 40 a 500 dividido por 40 é igual a A. Vou simplificar um zero em cima e um zero embaixo. 50 por 4, 50 por 2 dá 25. Por 2 dá 12,5. Isso implica que a aceleração é de 12,5 metros por segundo ao quadrado. O que eu vou fazer agora? Calcular a força resultante. Força resultante é o valor da massa, 3.000, vezes o valor da aceleração, 12,5. Então, a força resultante vai ser 12,5 vezes 3.000, dá 37.500 newtons. Esse é o valor da força resultante. Só lembrando, né, que na dinâmica nós estudamos as causas de quem? Do movimento. Por isso que é a matéria da cinemática que a gente viu anteriormente, ela vai se encaixar aqui nessa matéria, ok?
Vamos para o próximo. O exercício 2 está dizendo, considere dois blocos de massas 2 e 3 quilos que estão interligados por um cabo que suporta uma tração máxima de 3 newtons. Só lembrando, tá? Isso aqui foi um erro de digitação. Esse 12 aqui não tem ele não, tá? Esquece ele. Vamos lá. Suporta uma tração máxima de 3 newtons. O bloco de 3 kg é puxado para a direita com uma força F. Calcule a massa-aceleração que esse conjunto pode ter. Bom, olha só. Quando o exercício vem aqui e fala que o cabo que une os dois blocos, ele suporta uma tração máxima de 3 newtons, significa que o movimento desse corpo aqui, ele está associado a esse cabo aqui. Esse cabo, se ultrapassar a força de 3 newtons, ele se rompe. Então, ele só pode exercer uma força de, no máximo, 3 newtons. Então, essa força aqui pode ser qualquer uma, mas ela está limitada. Ela está limitada a uma força de 3 newtons que esse cara suporta. Porque se eu fizer uma força muito grande aqui e for necessário uma força maior do que 3 newtons, ele vai se romper. Ele não pode fazer isso, tá? Então, nesse exercício aqui, entenda uma coisa. Esse cara aqui, ele está de enfeite para o exercício. A resolução do exercício, ele não vai levar, nós não vamos levar nada dele em consideração. Eu vou levar em consideração apenas esse bloco aqui. Então, esse bloco, que tem uma massa de 2 quilos, pode ser tracionado por uma força de, no máximo, 3 newtons. E por que eu sei que esse cara é de 2 quilos? Ora, gente, uma massa tem 2, o outro tem 3, aqui tem um bloco pequeno, aqui tem um bloco grande. Quer dizer, quem que vai ter 2, quem que vai ter 3? Esse vai ser 2 e esse vai ter 3, né? Então, olha aqui, ó, esse bloco de 2 quilos pode ser submetido no máximo a uma força de 3 newtons. Como é que eu faço para achar a aceleração? Segundo a lei de Newton, força resultante é massa vezes aceleração. A força que está atuando nesse caso aqui é a tração, né, gente? Massa vezes aceleração. A força vai ser 3, a massa vai ser 2, e aí eu acho o valor da aceleração, que é de 1,5 metros por segundo ao quadrado, certo? Esse conjunto todo, só para ficar bem claro, eu só apagar aqui, esse conjunto inteiro, ele vai ficar submetido, tanto esse cara aqui quanto esse, os dois vão ficar submetidos a uma aceleração de 1,2 metros por segundo ao quadrado. A aceleração do conjunto está limitado à força que esse cabo consegue suportar, ok? Vamos para o próximo. O exercício 3 está dizendo o seguinte. Um astronauta, utilizando um dinamômetro, determina o peso de um corpo na Terra e na Lua, encontrando os valores de 4,9 e 0,8, respectivamente. O que significa respectivamente? Você vai seguir a ordem aqui. Como ele falou Terra primeiro e depois ele falou Lua, o primeiro é da Terra e o segundo é da Lua, tá bom? Sendo a aceleração da gravidade na superfície da Terra como 9,8 metros por segundo ao quadrado, determine a massa
do corpo e a aceleração da gravidade na superfície da Terra. Vamos lá. Quais as informações que o exercício me deu? Ele falou o seguinte, que aqui na Terra o dinamômetro mediu um peso de 9,8 metros por segundo ao quadrado. De 4,9 newtons. E o enunciado falou que a aceleração da gravidade aqui na Terra é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. E falou que o dinamômetro mediu um peso lá na Lua de 0,8 newtons. A letra A quer saber a massa do corpo. Bom, sobre peso, o que nós sabemos é que peso pode ser calculado pela relação matemática peso é massa vezes aceleração. No caso aqui da Terra, o exercício me deu o peso, falou que é 4,9, e ele me deu o valor da aceleração da gravidade aqui, que é 9,8. Com isso, eu consigo achar a massa do corpo. A massa do corpo vai ser 4,9 dividido por 9,8, que dá 0,5 quilogramas. E a massa desse corpo aqui na Terra é igual à massa dele na Lua? Massa não é alterada, certo? A massa é sempre a mesma, ok? Significa que eu posso usar essa massa para resolver a letra B. A letra B quer saber qual é a aceleração da gravidade na Lua. Eu vou usar a mesma expressão, peso é massa vezes aceleração, o peso na Lua é 0,8, a massa eu acabei de calcular, que é 0,5, com isso eu vou achar o valor de G. Vai ficar 0,8 dividido por 0,5. Eu vou simplificar aqui e aqui. Isso aqui é 8 por 10, isso aqui é 5 por 10. Eu vou simplificar o por 10 em ambos os casos. Ficou 8 por 5. 8 por 5 dá 1,6. Então, a aceleração da gravidade na Lua é 1,6 metros por segundo ao quadrado. Tá? Ok? Vamos lá para o próximo. O exercício número 4 está dizendo o seguinte. 2 blocos, A e B, de massa 1 e 2 kg. A tem 1, B tem 2 kg. Estão ligados por uma corda de peso desprezível, que passa sem atrito pela polia C. Entre A e o apoio existe atrito, cujo coeficiente de atrito é 0,5. A DOT G igual a 10. Calcule a aceleração do conjunto e a tração no fio. Certo? Então, gente, como é que eu faço esse tipo de exercício? A primeira coisa que você vai fazer é representar todas as forças que atuam no corpo, certo? Sobre o corpo A, que forças atuam sobre ele? A gravidade, exercendo uma força através do peso. Como ele está apoiado numa superfície, essa superfície ela reage. Toda vez que você apoia uma superfície, um corpo sobre uma superfície, essa superfície ela reage e ela exerce uma força normal à superfície, né? Então tem aqui a força normal. Aí, vamos para esse corpo aqui para ficar mais fácil. Quais são as forças que atuam nesse corpo? A gravidade, puxando ele através do peso. Tem mais alguma força atuando sobre ele? Tem, né? Por quê?
a gravidade puxa esse corpo, o que que ele vai fazer? Ele vai vir aqui e vai puxar esse corpo para cá, ó, correto? E uma força feita através de um cabo é chamado de tração. Aqui eu tenho o corpo B puxando o corpo A. O que a terceira lei de Newton fala? Se o corpo B puxa o corpo A vai puxar o corpo B. Então, vai ter aqui a tração de A sobre B. Então, a gravidade puxa B, B vai lá, puxa A reage, puxa B de volta, certo? Tem mais alguma força atuando? Tem. Quando o exercício fala entre A e o apoio existe atrito, existe uma força de atrito aplicada a esse corpo aqui, né? Essa força de atrito é a força que acontece devido às imperfeições das superfícies. E ela é uma força que sempre aparece contrária ao movimento. Do jeito que está aqui, esse corpo vai se mover, o corpo A, ele vai se mover para a direita ou ele vai se mover para a esquerda? Com esse corpo aqui pendurado, ele vai se mover para a direita. Se ele vai se mover para a direita, o chão, né? O chão vai exercer aqui uma força de atrito contrária à tentativa desse movimento, ok? Então, aqui está a força de atrito. Isso que eu fiz aqui, nós chamamos na física de diagrama de forças. Diagrama de forças são todas as forças que atuam no corpo. Então, no corpo B atua o peso e a tração que o A está fazendo em B. Em A tem essas 4 forças. Peso, devido à gravidade, a normal, porque está apoiada numa superfície, a tração que B está fazendo e o atrito. O exercício pediu para achar a aceleração do conjunto. Como que eu vou fazer para achar a aceleração do conjunto? Eu vou usar a segunda lei de Newton. Força resultante é massa vezes aceleração. Lembra que eu falei para vocês, a segunda lei de Newton fala que se existe uma força diferente de zero, obrigatoriamente tem que ter uma aceleração na mesma direção. Então, se o vetor força está na horizontal, tem que ter uma aceleração na horizontal. Se o vetor força está na vertical, tem que ter uma aceleração na vertical, né? Aí, nesse tipo de situação, eu tenho um corpo que está na horizontal e tenho um corpo que está na vertical, correto? Como que você vai fazer, então? Você vai fazer o seguinte, você vai determinar aqui uma orientação do movimento. Como que esses dois corpos vão se mover? A orientação do movimento é o corpo A, ele vai fazer esse movimento aqui, e o corpo B vai fazer esse movimento aqui. Esse é o sentido do movimento, né? Por exemplo, se tiver isso aqui e aqui for muito alto, essa caixa vai chegar aqui, ela vai fazer esse movimento. Então, esse é o sentido do movimento. Então, o que que você vai fazer para poder aplicar a segunda lei segunda lei de Newton aqui? Como a força resultante e a aceleração tem que ter a mesma direção, a aceleração aqui vai estar onde? Nesse corpo aqui vai estar na horizontal e nesse corpo aqui vai estar na vertical, certo? O movimento é aqui na vertical, então a aceleração vai estar na vertical. Aqui a aceleração é na horizontal, então eu vou usar a força na horizontal. Então, quais são as forças que eu vou usar para poder resolver o exercício? As forças que estão na horizontal aqui, que nesse caso é a força de atrito e a tração, e nesse caso aqui, como está na vertical, eu vou usar a tração e vou usar o peso. Só que aí observe, tem um peso vertical para baixo, uma força vertical para cima, uma tração horizontal para a direita e uma força horizontal para a esquerda.
Então, tem coisa na horizontal, tem coisa na vertical, e é exatamente por conta disso aqui que eu adoto isso aqui. Eu escolho um sentido do movimento, e todas as forças que estiver apontando no sentido do movimento, eu vou considerar elas como sendo positiva. As que estiver no sentido contrário ao movimento, eu automaticamente vou considerar elas negativa. Isso é um artifício que eu uso, tá? O que é a força resultante? É o resultado de todas as forças que atuam no sentido do movimento. O peso, a tração e a força de atrito. Então, eu vou substituir aqui, ó, considerando que todas as forças que estiverem no sentido do movimento são positivas. Então, aqui, ó, o sentido do movimento é esse, né? Então, essa tração aqui é positiva, esse peso aqui é positivo. Que está contrária ao sentido do movimento é essa aqui, então ela é negativa, e essa aqui que é negativa. Então, eu vou fazer assim, ó. Peso de B menos tração de A sobre B, mais tração de B sobre A, menos força de atrito, é massa vezes aceleração. Depois eu vou fazer a massa ali, tá? O que que a gente pode falar sobre essa força aqui? Essa força aqui é a aplicação da terceira lei de Newton. A toda ação corresponde uma reação na mesma intensidade. Então, essa tração aqui e essa tração têm o mesmo valor. Só que aqui na equação, uma está positiva e a outra negativa. Quando eu juntar as duas, vai dar quanto? Vai dar zero. Então, aqui vai sobrar peso de B menos força de atrito, que é igual a massa, vezes aceleração. Aquela massa ali é a massa de quem? É a massa dos dois corpos que vão se mover. Então, é a massa de A mais a massa de B, né? Porque são os dois corpos. Isso aqui vai ser a massa total que eu vou usar. Então, eu preciso, para poder calcular a aceleração das duas massas, isso o enunciado deu, uma massa vale 1 e a outra vale 2. Eu preciso da força de atrito e do peso, eu não tenho essas duas. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que calcular, né? Vamos lá calcular? Peso de B. Peso é massa vezes gravidade. Qual é a massa de B? A massa de B está aqui, ó, 2 quilos. Então, 2 vezes 10. O peso de B vai ser 20 newtons. Agora eu preciso achar a força de atrito. Força de atrito é normal vezes μ. Nesse caso aqui, como o corpo A está na horizontal e só existe ele aqui, o que acontece? A normal vai coincidir com o valor do peso. Por que vai coincidir? Porque esse bloco não está se movendo nem para cima nem para baixo, correto? Se ele não está se movendo nem para cima nem para baixo, significa que a força resultante sobre ele é zero. E para que a força resultante aqui dê zero, essas duas forças têm que ser o quê? Iguais. Então, nesse caso aqui, como o bloco A está na horizontal, não tem ninguém aqui em cima, nem puxando, nem empurrando, a normal coincide com o peso. E aí, nesse caso aqui, eu posso fazer que a normal é o peso de A, porque a normal é igual ao peso, vezes μ, ok? Peso é massa vezes gravidade. A massa é 1, eu vou fazer direto, tá? Peso é massa vezes gravidade, a massa é 1, a gravidade é 10, 1 vezes 10, 10. E o coeficiente de atrito, o enunciado falou que é 0,5. Então, a força de atrito, ela vai ser igual a 5 newtons. Resolvido isso, eu vou substituir aqui. Peso de B, 20. Força de atrito, 5. Massa de A, 1. Massa de B, 2. Vezes a aceleração. 20 menos 5 dá 15. 1 mais 2 dá 3. O 3 está multiplicando, passa para cá dividindo. Significa que a aceleração vai ser 5 metros por segundo ao quadrado.
Então, quando você tiver esse tipo de exercício, uma dica é, você adota um sentido para o movimento e todas as forças que tiverem no sentido do movimento, você considera ela como sendo positiva. No sentido contrário, você considera ela como negativa e substitui aqui. Lembre-se sempre que essas trações aqui são sempre do mesmo valor, tá? Eu resolvi o problema da aceleração e agora pediu para achar a tração no fio. Bom, para eu achar a tração no fio, gente, eu vou escolher um dos corpos. Ou eu vou escolher o corpo A, ou eu vou escolher o corpo B. Ele pediu para achar a tração, certo? Quando pedir para você achar a tração, ou você usa o corpo A, ou você usa o corpo B, tá? Eu vou escolher o corpo A para resolver, tá? Então, ó, deixa eu só fazer aqui uma separação. Corpo A tá assim, ó. Eu tenho A normal, eu tenho peso, eu tenho a tração e eu tenho a força de atrito, certo? Que está aqui, ó, tração, atrito, a normal e o peso. O sentido do movimento é esse, né? Eu achei ali que esse corpo está acelerando a uma taxa de 5 metros por segundo ao quadrado. Aqui, ó, eu calculei que o conjunto está com esse valor. O exercício pediu para achar a tração. Como é que eu vou fazer? Eu vou usar a segunda lei de Newton. Força resultante é massa vezes aceleração. No sentido do movimento, eu tenho a tração e a força de atrito. Qual é o sentido do movimento aqui? Para a direita. Então, a tração é positiva e a força de atrito é negativa. Tração menos força de atrito. Aqui eu não vou usar a massa de todo mundo, né? Nesse caso aqui, eu só vou usar a massa de A, ok? Tração menos a força de atrito que eu já achei, vale 5. E é igual a massa de A, que é 1, vezes a aceleração, que é 5 também. Menos 5 passa para cá, fica positivo. 5 vezes 1 dá 5. Então, a tração é 5 mais 5, que vai dar 10 newtons. Então, esse tipo de situação é assim que você faz, tá? Ok? Vamos para o próximo exercício agora. Bom, olha o que ele está dizendo. Um pequeno bloco, de massa igual a 20 kg, desloca-se numa superfície lisa com velocidade de 72 km por hora. A seguir, atinge uma superfície áspera, onde o atrito entre o corpo e a superfície tem um coeficiente de atrito dinâmico de 0,4. As superfícies são consideradas horizontais. Determine o espaço, a distância percorrida pelo bloco na superfície áspera até parar. Olha aqui para o desenho. Está vendo que aqui está lisinho e aqui está cheio de pontinhas? Aqui é para representar a superfície plana e aqui é para representar a superfície áspera. Está vendo? Aqui não tem atrito, então a velocidade é constante, mas quando ele entra aqui, o atrito começa a agir e aí ele vai se mover até um certo ponto e vai parar. O exercício quer saber qual é a distância percorrida por ele. Olha só. Distância percorrida é ΔS, certo? Aonde nós estudamos que tinha ΔS? Lá no movimento uniformemente variado. E é o que está acontecendo aqui, né? Porque ele chega nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui, ele está a 72 km por hora. Aí ele vai percorrer uma certa distância, e aí em algum ponto aqui, a velocidade vai ser zero. O que ele fez daqui para cá? Ele desacelerou. Então, ele está num movimento uniformemente variado. Para eu poder achar o deslocamento, eu vou ter que pensar em alguma equação do movimento uniformemente variado. E são quais? A equação de Torricelli, v ao quadrado, v0 ao quadrado mais 2a ΔS, e a equação
a função horária da posição. S é igual a S0, V0t, mais meio de AT ao quadrado. Qual dessas duas eu vou usar para achar o deslocamento? A de Torricelli. Por que a de Torricelli? Porque o exercício não falou sobre o tempo que ele gastou. E a equação de Torricelli a gente usa exatamente quando a gente não tem o tempo. Então é essa equação que eu vou usar para poder achar o deslocamento. V é igual a V0, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, mais 2A delta S. Vamos anotar as informações agora para ver se eu tenho tudo? Eu tenho a velocidade inicial? Tenho. Ele estava a 72 km por hora. Tem que passar para metros por segundo, né? Divide por 3,6 aqui. Isso dá 20 metros por segundo. Já vou colocar aqui. Depois de percorrer uma certa distância, o que ele faz? Ele para, certo? E aí eu quero calcular o deslocamento. Ó, a velocidade final eu tenho, a inicial eu tenho, mas eu não tenho a aceleração. Se eu não tenho aceleração, eu vou ter que calcular a aceleração. Nós estamos resolvendo exercícios sobre o quê? Sobre dinâmica. O que a dinâmica estuda? As causas da alteração do estado de movimento. Ele estava se movendo aqui e aqui ele parou, eu alterei o estado do movimento. Então, onde eu vou achar a aceleração? Na força. Segundo a lei de Newton, força resultante é massa vezes aceleração. Então, vamos lá agora. Meu objetivo agora é calcular o valor da aceleração. Eu preciso da massa. O exercício deu. Eu preciso da força que fez ele parar. Eu não tenho. Então, eu vou ter que calcular essa força, certo? Aí, o que eu vou fazer? O diagrama de forças. Representar todas as forças que atuam nesse carinha aqui. Quando eles estiverem aqui na superfície, né? Que são o quê? O peso para baixo. Como ele está apoiado, a superfície vai fazer uma força normal. Olha só, ele estando aqui, está se movimentando para lá, né? O que o atrito vai fazer? Ele vai atrapalhar o movimento. De que jeito? Fazendo uma força no sentido contrário. Certo? Eu estou aproveitando o desenho aqui, tá? Como o desenho não está aqui, ele está aqui da caixa, eu estou aproveitando aqui. Quem é que vai causar essa desaceleração? É o peso? Não. É a normal? Não. Porque como o sentido do movimento está aqui na horizontal, a força que vai alterar é a que está na horizontal, é a força de atrito. Certo? Lembra que eu falei anteriormente que força que tiver no sentido contrário ao movimento, eu considero ela como sendo negativa? O movimento dessa caixa aqui é para a direita, né? A força de atrito está para a esquerda. Então, eu vou fazer o seguinte, vou colocar menos força de atrito é igual a massa vezes aceleração. Como é que calcula a força de atrito? Normal vezes μ é igual a massa vezes aceleração. De novo, eu tenho uma superfície, um corpo que está numa superfície horizontal, só tem ele, não tem ninguém apertando e nem puxando para cima. De novo, nesse caso aqui, o peso vai coincidir com a normal. Como a caixa tem 20 quilos, se a caixa tem 20 quilos, quanto que é o peso? O peso é mg. Vai ficar 20 vezes 10, 20 vezes 10, 200. Então, eu vou substituir aqui. 200 vezes o coeficiente de atrito, que é 0,4. 0,4, que é igual a massa, que é 20, vezes a aceleração. 20 vezes 0,4 dá 80. 20 passa para cá dividindo. Menos 80 dividido por 20, simplifica um zero aqui com zero aqui, 8 por 2 dá 4. Ih, acho que eu fiz errado, hein? Deu negativo. Mas tem que dar negativo, não está errado, né? Porque o que ele está fazendo? Ele está desacelerando, ele estava a 72 e veio para zero. A aceleração tem que ser negativa, então está correto. Agora, o que eu vou fazer? Agora,
Eu vou voltar aqui e vou substituir, porque agora eu tenho todos os valores. Eu tenho a velocidade final, que é 0. Eu tenho a inicial, que é 20. Eu tenho a aceleração, que eu acabei de calcular, que é menos 4. Com isso, eu acho o deslocamento. 20 ao quadrado, 400. Mais vezes menos é menos. 2 vezes 4 é 8. Eu vou passar o 8 ΔS para cá. 8 ΔS é igual a 400. ΔS é igual a 400 dividido por 8. 40 por 8 é 5, né? Escorrega o zero lá que sobrou. Ele vai ter um deslocamento de 50 metros, ou seja, ele vai percorrer uma distância de 50 metros até parar. Beleza? Então é isso. Vamos lá para o próximo exercício. Olha só o que está dizendo. Um ponto material de massa M e peso P está suspenso por um fio de massa desprezível ao teto de um vagão hermeticamente fechado, igual à figura 1. Está aqui. Ó. Eu tenho um corpo de massa M, está preso ao teto, dentro de um vagão que está todo fechado, não está entrando ar ali dentro. O vagão parte uniformemente acelerado e o corpo suspenso desloca-se para trás em relação ao observador em repouso no interior do trem, até atingir o ângulo de 35 graus em relação à vertical, que é esse ângulo aqui. Adote G igual a 10, considere que a tangente de 35 é 0,7. Determine a aceleração do trem para um observador externo em repouso na Terra. Então, essa pessoa aqui vai ver o trem com que aceleração? Bom, vamos lá. Gente, como que eu vou calcular essa aceleração? Eu vou calcular essa aceleração fazendo força resultante é massa vezes aceleração. A massa, o exercício deu, ele falou que a massa é M. Mas ele não deu número, não tem problema. A massa é M, certo? Então, olha só. Para eu poder encontrar o valor da aceleração, eu preciso da massa que foi dada e preciso da força resultante. O exercício não deu a força resultante, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa figura aqui e vou fazer ela aqui. Aqui estaria o teto do trem e aquela esfera está inclinada assim, certo? Formando aqui com a vertical um ângulo de 35 graus. Aí vamos lá. O que eu tenho que fazer? Fazer o diagrama de forças, representar todas as forças que estão atuando nessa esfera aqui. Quais são as forças que atuam sobre ela? O peso vertical para baixo e a tração na corda para cima, certo? Eu preciso, da força resultante. Então, eu vou ter que pegar essas duas forças aqui e, através dela, calcular a força resultante. O que eu tenho que fazer para achar a força resultante? Juntar dois vetores, fazendo origem com extremidade. Está vendo que aqui está origem com origem? Eu vou fazer aqui do lado, origem com extremidade. Então, eu tenho o vetor que representa a tração e eu tenho o vetor que representa o peso. O vetor resultante, ele vai ser um vetor que começa na origem e termina na extremidade. Esse aqui vai ser a força resultante. Observe que deu um triângulo retângulo. E outra coisa, esse ângulo de 35 graus aqui, ele é exatamente esse ângulo aqui. Porque o que eu fiz com esse peso, gente? Eu simplesmente desloquei ele para cá, ó. Olha lá, ó. Eu peguei a origem dele e coloquei aqui, certo? Agora, olha só, essa linha tracejada e o vetor que representa o peso estão paralelos. Essa linha que representa a tração e a corda aqui também estão na mesma direção. Então, você concorda comigo que esse ângulo de abertura aqui
vai ser igual a esse, né? Então, se aqui é 35 graus, aqui também é 35 graus, certo? Eu quero achar a força resultante. Como que eu vou achar a força resultante aqui? O exercício, ele já me deu uma dica. Por que ele me forneceu que a tangente de 35 é 0,7? Para que ele fez isso? Olha só, se eu for aplicar a equação da tangente aqui, lembrando, né, que tangente de θ é coca, que é cateto oposto sobre cateto adjacente, se o ângulo está aqui, cateto oposto, cateto adjacente. Eu quero achar o cateto oposto e o cateto adjacente eu tenho como calcular, porque o exercício me deu a massa e me deu o valor da aceleração da gravidade. Ó. Então dá para poder fazer. Então, eu vou fazer assim, ó. Tangente de 35 é igual ao cateto que é oposto ao ângulo, e a força resultante é igual a cateto adjacente, que é o peso. Peso está dividindo, passa para cá, multiplicando, fica peso vezes tangente de 35 é igual à força resultante. Vamos substituir, peso é mg e o ângulo, o tangente de 35 é 0,7. m vezes 10 vezes 0,7, ele é igual à força resultante. Força resultante, então, vai ser 10 vezes 0,7 dá 7. 7 vezes m. Essa é o valor da força aplicada. 7 vezes m newtons. Agora eu vou substituir aqui. Ó. No lugar da força resultante, eu vou colocar 7 vezes m vezes a. Simplifica a massa aqui com a massa aqui, 7 é igual a A. A aceleração, então, vai ser 7 metros por segundo ao quadrado. Resolvido o exercício. Ok? Vamos para o próximo. No esquema representado na figura abaixo, o bloco C tem uma massa de meio quilo e está em repouso sobre um plano inclinado de 37 graus com a horizontal e está preso pelo fio AB. Ó, o bloco C está apoiado num plano inclinado em 37 graus com a horizontal e está preso pelo fio AB. Não há atrito entre o bloco e o plano, então não tem atrito aqui. A pergunta que se faz é, qual é a tração exercida pelo fio e se eu cortar o fio, qual é a aceleração adquirida pelo corpo, certo? Ele está me pedindo duas coisas. Vejam bem, primeira coisa que eu vou precisar fazer para resolver esse exercício é representar todas as forças que atuam no bloco. Quais são as forças que atuam no bloco? O peso, que a gravidade está puxando ele para baixo, a normal, porque ele está apoiado na superfície, e a tração no fio aqui, certo? Observe que eu tenho três forças em direções completamente diferentes uma da outra. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu preciso de um referencial, um sistema de referência para resolver esse exercício. E o sistema de referência que a gente usa no plano inclinado é o plano cartesiano. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui o eixo x e o eixo y para poder usar ele como base. E eu coloco o eixo x paralelo ao plano inclinado. Porque colocando dessa forma, olha o que acontece. A tração ela está em cima do eixo x, a normal está em cima do eixo y, e ficou só o peso aqui fora desses eixos. E o que eu vou ter que fazer com essa força? Sempre eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que pegar essa força e eu vou ter que decompor ela aqui no eixo x, no eixo y, eu vou ter que decompor ela no eixo y e eu vou ter que decompor ela no eixo x. No plano inclinado, sempre vai acontecer assim, você terá que fazer a decomposição, tá? A decomposição do peso no eixo y e a decomposição do peso no eixo x. Só que para você fazer a decomposição, você precisa de ângulo, né?
esse ângulo de 37 graus, ele sempre vai ser igual a esse ângulo aqui, ó, o ângulo entre o peso e PY, tá? Por questão de geometria, o ângulo do plano inclinado sempre vai ser o ângulo formado entre o peso e a componente PY, sempre. Se aqui for 60, aqui vai dar 60, se aqui for 45, aqui vai dar 45, se aqui for 80, aqui também vai dar 80, tá? É uma questão de geometria, ok? Então, primeira coisa que eu tenho que fazer é isso aqui, certo? Aí, o que o exercício pediu para eu achar na letra A? Pediu para eu achar a tração no fio. Como é que eu vou fazer para achar a tração no fio? O bloco está em repouso. Ó, o exercício falou que o bloco está em repouso. O que significa isso? Se um corpo está em repouso ou está em movimento retilíneo uniforme, a força resultante sobre ele é zero. Então, se ele está em repouso, a força resultante em cima dele é zero. Como o exercício pediu para eu achar a tração, então, e a tração está no eixo X, como é que eu vou fazer para resolver a letra A? A força resultante no eixo X, ela é zero. E quais são as forças que atuam no eixo X? A tração e o PX. Então, se eu juntar a tração e juntar o PX, o resultado tem que dar zero. Como a tração está para cima e o PX está para baixo, eu vou ter que subtrair, correto? Como a tração ela está acompanhando a orientação do eixo X, ela está na parte positiva. O PY está na parte negativa, tá vendo? Se eu tivesse colocado essa seta aqui para baixo, o PX estaria na parte positiva e a tração estaria na parte negativa. Eu já fiz assim de propósito, porque como o exercício pediu para eu achar a tração, eu já coloquei a orientação do X acompanhando a orientação da tração aqui. Se tivesse pedido alguma coisa que eu precisasse do PX, eu ia colocar esse X apontando para baixo, tá? O eixo X apontando para baixo, ok? Então, como ele pediu para achar a tração, está no eixo X, eu faço força resultante em X igual a zero. Então, eu vou ter tração menos Px, isso é igual a zero. Tração, Px vai passar para cá, vai ficar positivo. Então, a tração é igual a Px. E como é que eu calculo o Px? Quem é Px? Vamos fazer um macetezinho? Px é a componente do peso sem o ângulo de 37 entre eles, né? Porque o Px está aqui e aqui está sem o ângulo de 37. Então, eu vou usar seno de 37. Porque se eu falo sem o ângulo, eu uso seno. Se eu falo com ângulo, eu uso cosseno. Como o Px está sem o ângulo de 37, o macetezinho, né, é usar o seno. O exercício falou que a massa é 5. Como é que eu calculo o peso? Massa vezes gravidade, que é 10, vezes o seno de 37. O seno de 37, ele é 0,6, tá bom? 0,5. 10 vezes 0,6, eu vou fazer aqui, ó. 10 vezes 0,6 dá 6. 6 vezes 0,5 dá 3. Então, a tração no fio, ele é de 3 newtons. A letra B quer saber o seguinte, se eu cortar o fio aqui, bom, se eu cortar o fio, o que vai acontecer com esse bloco? Ele vai descer, né? Ele vai descer porque a tração vai deixar de existir, mas o PX não. A tração deixa de existir porque eu cortei o cabo, mas o PX não vai, ele continua. O que o PX vai fazer? Vai fazer com que esse bloco desça, né? E aí você quer saber qual é o valor da aceleração. Como ele vai descer, devido à ação de uma força, aí eu já vou usar a segunda lei de Newton. Força resultante é massa vezes aceleração. E nesse caso, a única força atuando no eixo X, e aí nesse caso, né, a letra B, eu faria a orientação do X para baixo, já não faria mais ela para cima. Faço ela para baixo, e aí eu considero o Px como sendo positivo. Então, a força resultante é o Px, massa vezes aceleração. Como é que eu calculo o Px? Px é a componente do peso sem um ângulo de 37. Na verdade, eu já calculei na letra A, né? Aqui, ó, já tinha calculado o Px. Px dá 3.
Eu vou fazer de novo, ok? Massa vezes aceleração. Vou fazer uma coisa diferente aqui. Ó. Como é que eu calculo o peso? Peso é massa vezes gravidade. Então, vai ficar massa vezes gravidade vezes o seno de 37, que é igual a massa vezes aceleração. O que acontece, gente? Essa massa aqui e essa massa aqui é a mesma. É a massa do bloco e a massa do bloco. Só que tem massa multiplicando aqui e massa multiplicando aqui. O que eu posso fazer? Eu posso simplificar. Sobra 10, que multiplica o seno de 37, que é igual a A. O seno de 37 é 0,6, que é igual a A. 10 vezes 0,6 dá 6, então a aceleração desse bloco é de 6 metros por segundo ao quadrado. Certo? Então, é assim que você resolve exercício de plano inclinado. Vamos lá para o próximo exercício. Número 8. Um elevador tem uma balança no seu assoalho. Uma pessoa de massa, só colocar aqui como apontador, uma pessoa de massa 70 kg está sobre a balança, conforme a figura abaixo. Adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Eu não coloquei a figura aqui porque eu vou fazer a figura depois, tá? E aí também não caberia aqui nesse slide, porque eu estou fazendo uma letra maior, uma fonte maior aqui, mas eu vou fazer a figura, tá? Julgue os itens abaixo. O que é julgar, gente? É verificar se o item está verdadeiro ou falso. Então, aqui o primeiro item está dizendo, se o elevador subir acelerado, com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, a leitura da balança será 840 newtons. Número 2, se o elevador descer com velocidade constante, a balança vai indicar 700 newtons. Afirmativa 3, se o elevador descer retardado, ou seja, desacelerado, com uma aceleração constante de 2, a leitura da balança será 840. Quarta afirmativa, rompendo-se o cabo do elevador e ele caindo com aceleração igual à da gravidade, a balança indicará 0. Quinta afirmativa, se o elevador descer acelerado, com aceleração constante de 2, a leitura da balança será 560. Então, quais desses são verdadeiros? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir uma página em branco aqui, para a gente poder resolver, tá bom? Então, olhem só. Quando ele falou da figura, a figura é o seguinte, a primeira afirmativa está perguntando se a leitura da balança vai ser de 840 newtons. Então, você imagina que você tem um elevador, você tem uma balança aqui, aquela balança de banheiro, e aí tem uma pessoa aqui em cima dessa balança. Está dizendo o seguinte, ó, se o elevador subir acelerado com 2 metros por segundo. Então, vamos lá. Ó, ele está subindo, então a velocidade é para cima. Se ele está subindo acelerado, o vetor aceleração tem que estar acompanhando a velocidade. E se a aceleração está para cima, significa que tem uma força resultante para cima. Né? Porque a segunda lei de Newton fala isso. Se tem aceleração, tem uma força na mesma direção e no mesmo sentido. Então, ele está subindo, a velocidade está para cima. Se é acelerado, o vetor aceleração tem o mesmo sentido do vetor velocidade. E se a aceleração está para cima, a força resultante também está para cima. E quais são as forças que estão atuando aqui na pessoa? As forças que estão atuando na pessoa são o peso e a força que a balança está fazendo para cima, que é a força normal. A força normal, gente, vai me dar a leitura da balança. Tá? Então, a normal me dá a leitura da balança. Então, o que eu vou fazer nesse primeiro item é calcular o valor da normal, certo? Então, o que eu vou fazer? Força resultante, porque tem aceleração, então eu vou ter que aplicar a segunda lei, força resultante é massa vezes aceleração, certo?
eu tenho duas forças atuando, uma para cima e uma para baixo. Como é que eu acho força resultante? Eu subtraio, mas eu vou fazer peso menos normal ou normal menos o peso. Olha, gente, se a força resultante está para cima, significa que essa força aqui está maior do que essa. Porque se você pega um vetor para lá, que vale 2, e um vetor para cá, que vale 10, a força resultante não vai ser para cá de 8? Pois bem, se a força resultante eu sei que ela é para cima, eu sei que essa força aqui é maior do que essa. Então, eu vou fazer normal menos o peso é igual a massa vezes a aceleração. Ou seja, A normal é o peso mais MA. A normal vai ser, o enunciado falou que a pessoa tem uma massa de 70 quilos. Peso é massa vezes a aceleração da gravidade. A massa é 70 e a aceleração é 2. Aqui vai dar 700, 2 vezes 70 dá 140. A normal vai ser igual a 840 newtons, certo? Vamos ver lá a primeira afirmativa. Aqui a primeira afirmativa. Se o elevador subir acelerado de 2 metros por segundo, a leitura será de 840? Sim, será de 840. Então, a primeira afirmativa, ela está correta. Então, espera aí. Vamos marcar um xizinho aqui, deixa eu só trocar aqui o apontador para caneta. Então, aqui, o correto, certo? Número 2. Se o elevador descer com velocidade constante, a balança vai indicar 700? Então, se o elevador descer com velocidade constante, segunda afirmativa. Vamos lá. Se o elevador está descendo com velocidade constante, vamos fazer aqui, o carinha está aqui em cima do elevador, ele está descendo, então o vetor velocidade é para baixo, a velocidade é constante. Tem aceleração? Não. A aceleração é zero. Se a aceleração é zero, a força resultante é quanto? Também é zero. Quais são as forças que estão atuando aqui? Estão atuando o peso, está atuando a normal. A força resultante tem que dar zero. Então, se eu juntar essas duas forças, o resultado tem que ser zero. Então, eu vou fazer. Força resultante é igual a zero. Aqui tanto faz, peso menos normal ou normal menos o peso. Ó, eu vou passar normal para cá. Olha aqui, ó, a normal é igual ao peso. Quanto que vale o peso? Olha ele aqui, ó. Quanto que vale o peso? O peso vale 700 newtons. Então, a leitura da balança vai ser de 700 newtons. Significa, se o elevador descer com velocidade constante, a balança vai indicar 700. Ok, está correto. Se o elevador descer retardado, ou seja, aceleração negativa, com uma aceleração de 2, a leitura da balança será 840? Vamos lá fazer. Se o elevador descer, deixa eu fazer aqui, número 3, deixa eu fazer o desenho do elevador. Aqui a balança, aqui a pessoa em cima dela. Ele está descendo, então o vetor velocidade é para baixo, ele está descendo retardado, ele está descendo desacelerado. Se ele está desacelerado, o vetor aceleração tem sentido contrário da velocidade. Se a aceleração está para cima, a força resultante também está para cima. Então, ele está descendo, desacelerado, significa que tem uma força resultante apontando para cima. Quais são as forças que atuam aqui na pessoa? A mesma coisa, né? O peso e a normal. Como tem aceleração, eu vou fazer força resultante é massa vezes aceleração. A força resultante está para onde? Está para cima. Significa que essa força é maior do que essa. Então, eu vou fazer normal menos o peso
é igual a massa vezes a aceleração. Vou passar o peso para cá, vai ficar positivo, vai ficar peso é igual a massa vezes a aceleração. Dá uma olhadinha aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui. O que está aqui? A mesma coisa, normal é igual ao peso mais aceleração. Eu já fiz essa conta. Então, não vou fazer de novo, não. Eu já sei que o resultado aqui é de 840 newtons. Isso quer dizer que quando ele sobe acelerado e ele desce desacelerado, a leitura da balança é a mesma. Se ele sobe acelerado, ele vai sentir mais pesado, e se ele descer desacelerado, ele também vai sentir mais pesado, certo? Então, o resultado é o mesmo. Vamos voltar lá? Afirmativa 3. Se o elevador descer retardado, com aceleração de 2, a leitura da balança é 840. Sim, é 840, certo? Número 4. Rompendo-se o cabo do elevador e ele caindo com aceleração igual à da gravidade, ou seja, g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a balança vai indicar 0. Bom, vamos lá, né? Como aqui eu estou sem espaço, eu vou apagar aqui. Vamos então lá verificar a afirmativa 4. O cabo se rompe e esse elevador ele vai cair com a aceleração da gravidade. Então vamos lá. Vamos colocar a pessoa aqui. Deixa eu trocar aqui a cor do meu pincel. Então ele está descendo, então significa que o vetor velocidade é para baixo. Ele está caindo com a aceleração da gravidade, então a aceleração também é para baixo, e se a aceleração é para baixo, a força resultante também é para baixo. O vetor força resultante também é para baixo. Quais são as forças que atuam na pessoa? O peso e a normal, isso não vai mudar. Como a força resultante está para baixo, essa força aqui é maior do que essa. Então, na hora que eu for aplicar a segunda lei de Newton, força é massa vezes aceleração, e eu vou fazer peso menos normal é igual a massa vezes aceleração. Então, eu vou fazer o seguinte, como a normal está negativa, eu vou trazer ela para cá, para ela ficar positiva e eu não ter que ficar multiplicando por menos 1. Então, ó, vou manter o peso, o MA eu vou trazer para o lado de cá, vai ficar negativo, eu vou trazer a normal para cá. Então, fica normal, é o peso menos MA. O peso é massa vezes gravidade, menos. A massa é 70, a gravidade é 10. A massa é 70, e qual que vai ser a aceleração? Eu falei 70 e escrevi 10, né? 70. Qual é o valor da aceleração, gente? Ele falou a aceleração da gravidade, também é 10. Quanto que dá aqui? Dá 0. Então, se eu cair de um elevador e esse elevador não parar, eu vou sentir como se eu estivesse no espaço. Eu vou sentir flutuando aqui, porque a leitura da balança vai ser 0. Olha só, é exatamente o que está dizendo o número 4. Ele está correto. A balança vai indicar 0, certo? Número 5. Se o elevador descer acelerado com uma aceleração de 2, a leitura da balança será 560? Vamos lá fazer o número 5. Ele está dizendo que se ele descer acelerado, então se ele descer acelerado, se ele desce, o vetor velocidade está para baixo. Se ele está acelerado, o vetor aceleração está para baixo. E se o vetor aceleração está para baixo, a força resultante também está para baixo. Quais são as forças que atuam? Deixa eu só trocar o cor do pincel aqui. Eu tenho que o peso está para baixo,
Isso aqui não vai mudar, a normal está para cima. Como a força resultante aponta para baixo, significa que esse peso, essa força é maior do que essa. Então, na hora que eu for aplicar aqui na força resultante, é massa vezes aceleração, vai ser peso menos normal é igual a massa vezes aceleração. Tá vendo que tá dando a mesma coisa aqui, ó? Olha lá, igualzinho, ó. Então, o mesmo processo, né? Eu vou acabar caindo nisso aqui, ó. Eu vou acabar caindo nisso aqui. Tá, vamos lá. Eu vou passar normal para cá, para ficar positivo, vou passar o MA para cá. Então, vai ficar menos MA, que é igual a normal. A normal é o peso menos MA. O peso é a massa vezes a gravidade. Então, vai ficar 70 vezes 10, 70. Só que agora não vai ser 10 igual aqui. Ele falou 2. Então, é 2. Vai ficar 700 menos 140. 700 menos 140 dá 560 newtons. Certo? Então, ele está descendo acelerado igual está acontecendo aqui. Então, a equação vai ser a mesma, tá? A equação aqui e a equação aqui vai ser a mesma, só está mudando o valor da aceleração. E deu 560. Eu acho que foi isso que ele falou, né? É isso mesmo, será 560, está correto. Então, todos estão certos. A alternativa certa, letra E. Ok? Vamos para o próximo exercício, exercício 9. O exercício 9 está dizendo o seguinte: o objeto de massa igual a 1,2 kg parte do repouso em queda vertical de uma grande altura, numa região onde G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. A força de resistência do ar tem intensidade R igual a 3V ao quadrado, para R em newtons e V em metros por segundo. Letra A. Represente as forças que agem no objeto durante a queda. Então, letra A. Represente as forças que agem no objeto durante a queda. Vamos lá. Esse objeto é um objeto qualquer, certo? Então, um objeto qualquer. Quais são as forças que atuam nesse objeto? O peso, vertical para baixo. Vou só trocar a cor da caneta aqui. A gravidade puxando ele para baixo, né? E aí você tem o peso. E quando o exercício fala que o ar oferece força de resistência, então você vai ter a força de resistência para cima. Que ele chamou, o enunciado chamou de R, tá? Então, a força R aqui. Bom, vamos lá. A letra A pediu para fazer isso, terminou. A letra B quer que calcule a velocidade limite. Perceba uma coisa. A força de resistência, que seria uma força de atrito, né? Ela é dada por essa equação aqui. 3V ao quadrado. Eu vou tirar esse vírgula zero aqui. 3V ao quadrado. O que é essa função matemática, essa relação matemática está me dizendo? Que o valor da força de atrito depende da velocidade. Então, por exemplo, se a velocidade for zero, quanto que vai dar a força de atrito? Você vai substituir aqui, 0 ao quadrado dá 0, vezes 3 dá 0. Se a velocidade for 0,5, 0,5 ao quadrado dá 0,25, vezes 3 dá 0,75. Então, a força de atrito é 0,75. Se a velocidade for 1, se ela for 1, 1 ao quadrado é 1, vezes 3 dá 3. A força de atrito é 3. Se a velocidade for 2, a força de atrito vai ser quanto? Vai ser 2 ao quadrado, 4, vezes 3 dá 12. Então, percebam que a força ela vai aumentando. À medida que a velocidade vai aumentando, essa força vai aumentando. E como ele está caindo, né, verticalmente, o que vai acontecer com a velocidade? Ela vai acelerar, ela vai aumentar, a velocidade vai aumentar.
Então, significa que essa força de resistência também vai aumentar, porque essa força depende da velocidade. Se a velocidade aumenta, ela também vai aumentar. E o que vai acontecer? O que vai acontecer é que uma hora, essa força aqui, ela vai se igualar ao peso. Por exemplo, a massa desse corpo aqui é 1,2 quilos. Qual que é a massa dele? Qual que é o peso dele? Peso é massa vezes gravidade. A massa é 1,2, a gravidade é 10, o peso vai dar 12 newtons. Então, observe que, olha aqui, quando ele estava parado não tinha força, quando ele começou a cair, a força foi para 0,75, o peso está maior, o peso está 12, essa força está pequena, ele vai acelerar, aqui a força está menor e vai acelerar, mas quando a velocidade, olha só, atingir 2, a força de atrito vai ser 12. Aí você vai ter o peso para cá que é igual a 12 e essa força aqui para cima que é igual a 12. Quanto que vai dar a força resultante? Vai dar 0. E quando a velocidade dá 0, quando a força resultante dá 0, significa o quê? Significa que ou ele está parado ou ele está em movimento retilíneo uniforme, que é o que ele vai fazer aqui. Ele vai acelerar até um certo ponto e depois ele passa a cair com velocidade constante. Ele vai ter um movimento retilíneo uniforme. Então, a letra B quer saber qual é a velocidade limite. Então, veja bem. Toda vez que o exercício falar com você de velocidade limite, significa que vai chegar algum momento que a força resultante sobre esse corpo que cai é 0. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que juntar essas forças aqui. Então, eu vou fazer peso menos a resistência é igual a 0. Então, o peso é igual à força de resistência. O peso é 12, então a força de resistência, 12 newtons. Você vai falar assim, mas você já resolveu ali. Eu usei isso aqui, na verdade, para explicar para vocês por que eu estou usando força resultante igual a 0. Tá bom? Mas na prática, você já teria que ter esse raciocínio. Como ele está caindo e está pedindo para achar a velocidade limite ou velocidade terminal é quando a força resultante for 0. E aí você desenvolveria. Aqui foi só para eu poder explicar e acabou que eu achei a resposta aqui, né? Que a força aqui deu 12, que coincide com o peso. Ok? Vamos para o próximo exercício? Exercício número 10. Sobre uma superfície plana e horizontal, um bloco A, aqui o bloco A, uma superfície plana, horizontal, de massa 10 kg, desloca-se em movimento retilíneo uniforme, no sentido indicado na figura a seguir. Então, esse bloco se move aqui em movimento retilíneo uniforme. Se o corpo faz parte de um conjunto ilustrado, no qual as polias e os fios são considerados ideais, e a massa do corpo B é de 6 kg, nessas condições, calcule o coeficiente de atrito cinético entre a base inferior do corpo A e a referida superfície plana. Ele quer saber qual é a força de atrito em cima desse cara aqui. Ok? Bom, vamos lá. Primeira coisa a fazer, eu quero achar a força de atrito em cima dele, então a primeira coisa que eu vou fazer é desenhar as forças que atuam nele. E nesse caso são o peso, a normal, como ele está se movimentando para cá, a força de atrito é contrária ao movimento, então tem aqui a força de atrito, e ele está sendo tracionado nesse cabo aqui pelo peso B, né? Então tem aqui a força de tração. Como o exercício pediu para eu achar o coeficiente de atrito e o coeficiente de atrito está aqui dentro da força de atrito, o que eu vou fazer? Se está em movimento retilíneo uniforme, significa que a força resultante sobre o corpo é 0. E essa força resultante é igual a 0 na direção do movimento. Então vamos pensar o seguinte, vamos pensar que na horizontal é x e na vertical é y. Então
o movimento está em x. Então, eu vou fazer a força resultante em x é igual a 0. Certo? Quais são as forças que atuam? A tração e a força de atrito. Então, tração menos força de atrito tem que dar 0. Tração é igual a força de atrito. Tração é a normal vezes μ. Nesse caso aqui, como a superfície é plana e horizontal e só tem essas duas forças atuando aqui, a normal vai coincidir com o peso. O valor da normal vai coincidir com o peso. Pronto. Eu quero achar esse carinha aqui, ó. Eu preciso do peso. Eu tenho a massa, beleza, eu acho o peso, mas eu não tenho a tração. Eu vou ter que achar a tração. Como é que eu vou fazer para achar a tração? Eu vou achar a tração através desse bloco aqui. Quais são as forças que atuam nesse bloco? O peso para baixo e o peso de B, se a massa é 6, o peso é 6 vezes 10, 60 newtons. E qual é a força que está atuando para cima? Tem a tração nesse pedaço de cabo aqui, para cima, né? Que também é de 60 newtons, né? Porque o bloco puxa a rodana para baixo, a rodana puxa o bloco para cima com 60. Só que o que acontece? Vamos lá, imagina que você tem aqui um poço, você tem um poço aqui assim, tem uma caixa aqui dentro desse poço, e aí você quer levantar essa caixa, e aí você amarra duas cordas, uma corda aqui e a outra corda aqui. Você vai puxar aqui e um amigo seu vai puxar aqui. Certo? Qual é a força que cada um de vocês vai fazer? Vocês concordam comigo que se esse bloco tem um peso de 60 newtons, você vai ter que fazer uma força de 30 e seu amigo vai ter que fazer uma força de 30? Ela vai se dividir, certo? É o que acontece aqui, ó. Você tem essa corda que tem o teto exercendo força e do outro lado você tem o bloco fazendo força. É como se você tivesse dessa forma aqui. Então, essa tração aqui, ela vai ser dividida numa tração aqui, que eu vou chamar de T1, e outra tração aqui, que eu vou chamar de T2. Porque, como você tem dois pontos de segurança, de apoio, significa que essa tração aqui vai ser dividida em 2, certo? Então, 60. Quanto que cada um vai fazer? Cada um vai fazer 30. Então, vai ser 30 aqui e 30 aqui. Toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade. Então, aqui é 30 newtons também. Certo? Então, eu achei a tração, vale 30. O peso do corpo A, que eu estou fazendo a força de atrito, né? A força de atrito é em cima do corpo A. O peso de A é a massa dele vezes a gravidade. A massa é 10, então o peso é 100. Vou colocar aqui 100 vezes μ. 30 dividido por 100 é igual a μ. μ é igual a 0,3. E aí, olha só, gente, eu tenho uma situação igual àquela ali. Ó, a resposta está aqui, é 0,3, tá? Mas vamos lá agora para isso aqui, olha. Você imagina que você tem aqui uma rodana, e essa rodana está segurando um corpo. O que acontece se eu puxar essa ponta da corda aqui? Vocês concordam comigo que esse eixo aqui ele vai subir? Essa rodana vai subir? Se eu fizer uma força lá, ela vai fazer isso aqui, ó. Eu vou puxar o cabo para cima, né? Então, o que vai acontecer? O eixo vai subir. Como o eixo está saindo do lugar, ele está se transladando, né? Ele está transladando, nós chamamos esse tipo de polia de polia móvel, tá? Toda polia móvel, ela vai dividir a força pela metade. Cada polia móvel vai dividir a força pela metade. Então é isso. Terminamos aqui o décimo exercício. Beleza?